Hoje já estamos analisando um caso do final do século XIX. Então, sente-se e relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Amy Smart nasceu em 16 de fevereiro de 1872 em West Brighton, na costa de Sussex, na Inglaterra. Ela era filha de John e Anne Smart, que viviam modestamente e trabalhavam para sustentar a família. No fim da era vitoriana, famílias trabalhadoras na Inglaterra tinham poucas regalias e foco nas necessidades básicas. Amy cresceu em uma casa pequena, dividindo o quarto com os irmãos e ajudando nas tarefas domésticas desde cedo. A educação era mais acessível na infância de Amy, que estudou na escola primária local e aprendeu leitura, escrita e aritmética. Fora da escola, ela ajudava em casa, fazendo recados, cuidando das tarefas e auxiliando seus pais sempre que podia. Era uma existência simples e prática, definida pelas exigências cotidianas da vida em família. Quando tinha 17 anos, ela se casou com Frederico James Gregory, um jovem da cidade de Worthing, que era 5 anos mais velho que ela. No dia 13 de maio do mesmo ano, ela deu à luz uma filha, que o casal chamou de Amy Sarah Ann. Um filho veio 3 anos depois, nascido em 27 de janeiro de 1892, a quem deram o nome de James William Walter. Nesse momento, o casal morava com seus filhos na Albert Road, em Richmond, uma cidade nos arredores de Londres conhecida por suas ruas tranquilas, passeios à beira do rio e uma mistura de famílias da classe trabalhadora e da classe média. A região tinha um senso de comunidade, com pequenas lojas e casas próximas umas das outras, onde a vida diária girava em torno do trabalho e da família. Frederick teve vários empregos durante os primeiros anos de casamento deles. Ele foi tratador de cavalos, cocheiro, pintor e aplicador de papel de parede. Essas mudanças refletiam as oportunidades disponíveis para um trabalhador no final do período vitoriano. Enquanto isso, enquanto seu marido estava fora trabalhando, Amy cuidava da casa e das crianças, cozinhando, limpando e ganhando dinheiro como podia. Na Inglaterra vitoriana, esse peso recaía sobre as mulheres, que deviam manter o lar enquanto os maridos trabalhavam. Amy seguia esse padrão, criando seu filho e filha pequenos em sua casa modesta, enquanto Frederick passava a maior parte do dia fora, ganhando uma renda modesta. No entanto, a pressão do dia a dia, as dificuldades financeiras e as constantes exigências de criar uma família jovem acabaram cobrando seu preço. E Frederick e Amy se separaram no final de 1893. Eles nunca revelaram de fato o motivo da separação. Frederick levou as crianças para morar com seus pais e Amy ficou sozinha para se virar. 6 meses depois, ela engravidou novamente. Ela estava trabalhando como empregada doméstica, uma função que exigia longas horas de trabalho por pouco dinheiro. E para mulheres esperando um filho, o fardo era ainda maior. Esperava-se que as empregadas fossem discretas, incansáveis e sem exigências pessoais. Uma gravidez tornava essa vida quase impossível. Com 8 meses de gravidez, a situação de Amy tornou-se desesperadora. Sozinha, sem marido e sem um lar para chamar de seu, ela recorreu ao único lugar que lhe restava. Em 12 de dezembro de 1894, ela ingressou na Casa de Trabalho de Richmond, instituição austera que oferecia abrigo e cuidados básicos aos desamparados. A casa de trabalho era básica e sem nenhum conforto. Os dormitórios eram frios, as camas estreitas e a rotina rigorosa de trabalho, refeições e inspeção. A vida lá era regimentada e impessoal, um refúgio para quem não tinha para onde ir, mas não era um lar no sentido familiar da palavra. No registro, ela deu seu nome simplesmente como Amy Smart e se descreveu como solteira, embora ainda fosse casada. 3 semanas depois, na véspera de Ano Novo, ela deu à luz uma filha na casa de trabalho. Ela a chamou de Frances Maud Smart e ela foi batizada no dia 20 de janeiro. 4 dias depois, Amy decidiu sair do trabalho por vontade própria. A vida dela, que já era incerta, agora tinha se tornado ainda mais difícil. Sozinha em Londres em 1895, com um bebê recém-nascido e sem sustento, ela enfrentaria uma luta constante para sobreviver. Na noite de sexta-feira, 25 de janeiro, Amy bateu à porta de uma casa na Alexandra Road, em Richmond, com seu bebê nos braços. Ela perguntou se havia um quarto para passar a noite. Já eram quase 10h30, mas a senhora que morava lá, Dona Sarah Burridge, preocupada com o bem-estar do bebê, deixou Amy entrar. Amy agradeceu e disse que não tinha amigos nem lar para onde ir.
Se não tivesse sido acolhida, só restaria andar pelas ruas a noite toda. A Sra. Burridge tentou ajudar Amy e Top em 29 de janeiro marcou para que a Sra. Charlotte Williams fosse à sua casa conversar com Amy. Sra. Williams disse que cuidaria do bebê por 5 shillings semanais. Para uma jovem mãe solteira no fim do século XIX, esse acordo era a única opção, pois trabalho fixo e apoio social eram raros. O bebê ficou lá por quase 2 semanas, período em que Amy foi vê-la apenas uma vez. O bebê era saudável, vivaz e logo conquistou a afeição da Sra. Williams. Mas para a Sra. Williams, cuidar de crianças era um negócio e ela não podia manter uma criança sem pagamento. Quando Amy não pagou, devolveu a criança à casa da Sra. Burridge. Amy poderia ter voltado ao asilo, mas preferiu não fazê-lo, pois não queria as regras rígidas e o ambiente lotado. Ela tentou achar um lugar para ficar sozinha. Em 12 de fevereiro, com seu bebê, ela foi à casa da Sra. Anne French e alugou um quarto por 3 shillings semanais. Todas as manhãs, ela saía para trabalhar ou procurar trabalho, às vezes levando seu filho com ela. No começo, o bebê era muito quieto, mas depois de alguns dias ela começou a chorar e a Sra. French achou que o bebê estava com fome. A essa altura, as coisas estavam ficando bastante desesperadoras, com cada dia mais incerto do que o anterior. Amy buscou alguém para cuidar da filha. Em 18 de fevereiro, ela visitou a senhorita Eliza Whitrod, que morava na Princess Road, em Richmond. Ela se apresentou como Sra. Gregory e ofereceu 6 shillings por semana para deixar a criança lá. No entanto, a Sra. Whitrod recusou o pedido dela. Incapaz de conseguir o acordo que buscava, Amy continuou procurando alguém disposto a ficar com o bebê. No dia 20 de fevereiro, por volta das 20h40, a Sra. French ouviu o bebê chorando, seguido pelo som de Amy tentando acalmá-la. Depois ela ouviu a porta abrir e fechar. Amy e seu bebê saíram de casa. A Sra. French ouviu Amy voltar por volta das 22h15, mas sem a criança. Ela perguntou pelo bebê e Amy disse que o deixou com a Sra. Whitrod. Pouco antes das 7h da manhã de terça-feira, 21 de fevereiro, William Walker passeava pelo caminho de reboque em Richmond quando viu algo na vala perto do Old Deer Park. Ao olhar mais de perto, ele viu uma criança deitada no gelo. Ele não tocou na criança e, em vez disso, foi avisar a polícia. Logo depois, o Sr. Walker voltou, junto com o policial John Adams. O policial Adams pegou o pequeno corpo e percebeu que era uma menina. Ele então foi diretamente à delegacia e entregou o bebê falecido ao Dr. Matthew Gardner. A menina, com cerca de 1 mês, tinha um lenço branco torcido no pescoço. Mais tarde, o Dr. Gardner realizou uma autópsia e observou que o bebê estava desnutrido, pesando apenas 2,5 kg, sem nenhum alimento no estômago ou nos intestinos. Ele confirmou que ela estava morta há pelo menos 12 horas e, apesar da exposição e da fome terem enfraquecido, a morte foi por sufocamento. O caso virou uma investigação policial urgente, enquanto oficiais tentavam descobrir como a criança chegou a essa situação e quem era o responsável pela morte. A descoberta sombria logo se espalhou por Richmond, gerando tristeza e inquietação. A polícia iniciou investigações urgentes para localizar a mãe da criança, e a investigação avançou rapidamente enquanto os oficiais procuravam pessoas que pudessem confirmar o nome do bebê. Foi James French, um encanador local, quem primeiro se apresentou para identificar a menina falecida. Ele a reconheceu imediatamente como filha de Amy Gregory, que estava hospedada em sua casa desde o início de fevereiro. Outras pessoas logo apoiaram sua confirmação. Com sua filha, a Sra. Charlotte Williams viu o corpo e confirmou que era a criança sob seus cuidados. Esses testemunhos quase não deixaram dúvidas às autoridades. A mãe do bebê, achado sem vida perto do caminho de reboque, era uma jovem chamada Amy Gregory. No dia 24 de fevereiro, o detetive Thomas Hawkins chegou à casa do Sr. e da Sra. French, onde Amy estava hospedada. Assim que ela confirmou sua identidade, ele a informou que ela estava presa pelo assassinato de seu filho. O corpo do bebê, explicou ele, havia sido encontrado 3 dias antes ao longo da trilha de Richmond. As palavras a feriram. Primeiro, ela insistiu que seu filho ainda estava em Richmond, mas então hesitou e perguntou: "Como você descobriu isso?" "Eu queria ter mandado ele para bem longe." Ela então foi detida.
Na manhã seguinte, 25 de fevereiro, o inspetor William Pugsley a acusou formalmente na delegacia de polícia de Richmond. Ela respondeu negando e omitindo dolorosamente sobre sua situação. Ela disse: "Eu não matei minha filha, ela morreu de fome. Perdi meu leite de preocupação, sem dinheiro para comida ou trabalho." Ela então confirmou que seu nome era Amy Gregory e disse que era uma mulher casada vivendo separada do marido. Com essas palavras agora registradas, o caso passou das mãos da polícia. Amy Gregory seria julgada por homicídio. O bebê foi sepultado no antigo cemitério de Richmond em 4 de março de 1895. Pouco mais de 3 semanas depois, em 27 de março, sua mãe, Amy Gregory, foi julgada no Old Bailey por seu assassinato. Segundo a acusação, o Sr. C. F. Gill afirmou ao tribunal que, quando a filha de Amy Gregory tinha poucas semanas, ela a levou ao Old Deer Park, em Richmond, matou-a e jogou o corpo em uma vala. Ele reconheceu suas dificuldades e a definiu como uma mulher sem dinheiro, sem emprego e pouco apoio. Ele destacou que, apesar da situação dela ser desesperadora, havia alternativas e que a pobreza, por si só, não justificava o ato. Várias testemunhas foram chamadas, incluindo enfermeiras da casa de trabalho de Richmond, que testemunharam sobre o nascimento da criança em dezembro passado. Elas descreveram o bebê como saudável e a mãe conhecida pelo nome de Amy Smart. A senhora Sarah Burridge lembrou que Amy ficou hospedada em sua casa, mas disse que ela era pobre demais para pagar pelo quarto. A senhorita Charlotte Williams explicou como cuidou do bebê por um breve período, sob um acordo de 5 shillings por semana, mas devolveu a criança quando os pagamentos foram interrompidos. Não foram feitos. A defesa argumentou que Amy foi reduzida a andar pelas ruas com seu bebê nos dias mais frios do inverno, com fome e incapaz de alimentá-la. Eles explicaram que a criança pode ter morrido de exposição ao frio e de fome ainda nos braços da mãe. E que, sem saber o que fazer, ela deixou sua filha à beira do rio após sua morte. Os advogados também argumentaram que se Amy matou seu bebê, ela o fez em um estado de desespero que a privou da razão. Apresentaram testemunhas, principalmente mulheres que viram Amy semanas antes da prisão. Cada uma lembrou como ela tinha procurado por elas em busca de ajuda. Algumas relataram que ela perguntou sobre um lugar para o bebê. Outras disseram que implorou por dinheiro ou ofereceu vender as roupas da criança. Esses testemunhos pintaram o retrato de uma mãe indo de porta em porta nas semanas mais frias do inverno, cansada e cada vez mais desesperada, nunca conseguindo encontrar o apoio duradouro de que precisava. Quando Amy foi interrogada, ela foi tomada pela tristeza e chorou incontrolavelmente ao relatar as terríveis circunstâncias que levaram à morte da criança. Ela disse ao tribunal que, ao sair da casa de caridade com o bebê, tentou ir à casa do pai, mas foi recusada. Sem ter para onde ir, ela vagou de um lugar para outro, procurando trabalho ou pequenas ajudas de conhecidos. Ela contou que uma mulher segurou seu bebê por um momento porque ele estava com frio e fome, e ela não conseguia oferecer nem o alimento básico. Ela disse que muitas vezes o sono lhe escapava, pois era atormentada pela preocupação de encontrar trabalho e cuidar de sua filha. Ela contou que sua mãe lhe deu 2 pence para o alimento do bebê e que sua irmã disse que não podia lhe dar nada. Olhando para o juiz, ela insistiu que sempre tentou ser uma boa filha, chegando a dar seu último centavo ao pai quando ainda morava em casa. Apesar de seus apelos, dos melhores esforços da defesa e das terríveis circunstâncias que a levaram ao desespero, o júri deu o veredito de culpada, mas pediu clemência devido à sua extrema pobreza e sofrimento. O juiz, no entanto, ignorou os pedidos de clemência e sentenciou Amy Gregory à morte por enforcamento. Vários jornais abordaram o caso dela e chamaram atenção para as circunstâncias em que ela e seu bebê se encontravam. Alguns a apoiaram, outros não. Aqueles que a apoiaram destacaram que a Casa de Caridade e outras formas de assistência pública estavam disponíveis e eram capazes de fornecer comida, calor e abrigo, e provavelmente poderiam ter evitado a tragédia. Eles destacaram que nenhuma mãe deveria ficar nas ruas com um recém-nascido no inverno rigoroso, e que a sociedade tinha o dever de tornar esse apoio tanto acessível quanto aceitável. A cobertura também levantou questões mais amplas de justiça e do tratamento do infanticídio. Alguns defendem clemência para mães em sofrimento extremo, enquanto outros priorizam a proteção dos bebês.
Nem mesmo grandes dificuldades justificam tirar a vida de uma criança. Os jornais, ao relatarem tanto a tragédia humana quanto o contexto social, chamaram atenção para a tensão entre a compaixão pela mãe e a necessidade de proteger os mais vulneráveis. O júri, insatisfeito por o juiz não atender ao pedido de misericórdia, pediu que o Sr. Juiz Collins escrevesse ao ministro do Interior solicitando clemência à jovem. Um abaixo-assinado por um indulto também logo circulou e foi apoiado não apenas pelos moradores de Richmond, mas também por Dona Gertrude Jenner, uma mulher conhecida por sua disposição em defender causas que ela acreditava terem sido tratadas injustamente. Amy, com sua energia habitual, organizou abaixo-assinados e pediu a comutação da sentença. Sua perseverança foi recompensada em 1º de abril de 1896, quando o secretário de Estado, após avaliar as circunstâncias, aconselhou a rainha a conceder o indulto da pena de morte. E a sentença de Amy foi reduzida. Amy Gregory, antes presa em Holloway, foi transferida para a prisão de Woking. Mesmo com a sentença comutada, ela teria que cumprir prisão perpétua com trabalhos forçados. Após novos pedidos, ela foi transferida para a prisão de Sua Majestade em Aylesbury e, em março de 1899, libertada sob licença. Ela recebeu acomodação temporária na Oxford House e depois foi trabalhar com uma família em Bournemouth. Após isso, ela foi libertada e, em 1901, já havia se reconciliado com o marido e os filhos, morando na rua Napier, número 37, em Isleworth. Ela faleceu em 1956. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.